Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, é muito like, like é a linguagem do YouTube. Assim nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Bom, como você sabe, o tema principal de todos os nossos canais da mídia independente do Botafogo é falando sobre o mercado da bola, falando sobre notícias internas ali, negociações, saídas, chegadas, quem você gostaria que ficasse, quem você gostaria que fosse embora, como o clube está no caixa financeiro do clube para fazer as contratações, como vamos lidar com essa situação. E agora também temos outros assuntos rápidos que nós vamos tratar. Eu já vi os programas hoje que o YouTube me recomendou. Os primeiros são sempre o Iverson Santos, do Estrela Solitária me conduz, o canal do TF, então Giro de Notícias. Então eu já vi esses programas, já peguei, fiz até anotações aqui de ontem, nas lives de ontem vi as lives do Glorioso Play, Fabiano Bandeira, Graxê, Wellington Arruda e o Medeiros, vi a live do Anderson Mota também, então fui acompanhando aí o noticiário do Botafogo. Vi a live dos meninos do Fogão do Meu Coração, ontem foi o Gustavo que apresentou, Então tudo isso aí, cara, é parte do meu dia a dia, porque eu vou juntando as notícias, eu vou juntando os comentários, dou a minha participação e trago aqui assuntos para a gente debater também. Então vai lá nos comentários, vai falando lá o que você acha. Bom, o primeiro assunto que eu vou falar, que quem trouxe foi hoje o Thiago Franklin. Ele se debruçou um pouco mais nos detalhes, mas o Iverson falou alguma coisa também, mas eu quero falar aqui mais rapidamente, sem entrar em detalhes. É a questão do calendário, o calendário da CBF já está disponível, ainda não tem datas e horário, mas já tem ali os jogos, e se o jogo é em casa e se o jogo é fora. Então o Botafogo começa ali o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Bom, então o Botafogo começa contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Aí, segundo o TF, e eu concordo com ele, pelo que está ali se apresentando, o seguinte, cara, o calendário, por conta do próprio Botafogo, cara, foi incompetência do Botafogo não se classificar para a fase de grupos. Então, em virtude disso, vamos disputar uma pré-Libertadores. E na pré-Libertadores e o Campeonato Carioca, começa o conflito das datas. Então, o Botafogo vai ter conflito de datas do Campeonato Carioca, vai ter conflito de datas do Campeonato Brasileiro. Parece que terão partidas que terão necessidade de serem adiadas. Então já começa a confusão do calendário brasileiro, do desastre do calendário brasileiro. Aí também tem aquela situação do gerenciamento do elenco, Como vamos jogar? Time titular, time misto, time alternativo, sub-20? Bom, e aí o TF explicou muito claramente, cara, tem que poupar no Campeonato Carioca. Não tem por que jogar com jogadores titulares. Não é jogadores do sub-20. São jogadores do elenco principal, mas você vai jogar com o time reserva. Até porque quem decide se o time é reserva ou não é o treinador. Eu dou até o exemplo assim. Neto e Léo Link. Quem é o titular? O Léo Link era o titular, até porque o Neto está voltando de contusão. Quem é o titular? Mas e se o titular do Botafogo for o Neto? Aí vai jogar com o Léo Link, que é o reserva? Não é. Então quem decide essas coisas é o treinador, cara. Então é jogar com o elenco reserva, o elenco principal, mas o time reserva. Para você deixar os titulares, os seus titulares,
né, para as competições mais rentável, né, mais importante. Essa é o primeiro assunto, é a questão do calendário. O segundo assunto é a questão do Arthur. O Arthur parece que vai receber algumas propostas, o Botafogo vai receber algumas propostas para negociar o Arthur, me parece, com o Catar. Então eu estava vendo ali, o Arthur chegou ao Botafogo por 10 milhões de euros. Cara, e se alguém pagar 15, já tá bom. Porque o Botafogo já recebeu no início uma proposta de 15, da própria Rússia, né? Ele veio do Zenit para o Botafogo e logo após chegar aqui do Zenit, o CSKA, um dos times lá da Rússia, lá, fizeram lá uma proposta de 15. E o Botafogo não vendeu porque o Arthur também não queria ir. Inclusive teve aquele negócio daquele que queria usar a camisa 7 e acabou ficando no Botafogo. Então o Arthur pode ser negociado, vai facilitar muito o Botafogo, porque é um jogador que já não vai ser mais futuramente, né, lá para frente, não vai ser mais valioso para o Botafogo na questão de lucratividade. Ele está se desvalorizando, né? Então, por conta da idade, por conta de contusões, tudo isso. Então, para o Botafogo seria muito bom negociar o Arthur, um negócio que seria bom para o jogador também, por causa de valores de transferência. E aí o Botafogo também aliviaria a folha salarial, que aí para poder colocar outros ali você pode tirar o Arthur e colocar 2 jogadores. O Arthur recebe ali pelo menos 1.200.000. Então você pega o Arthur, tira o Arthur e você pode botar 2 de 400, 3 de 400. Você pode botar 3 jogadores ganhando 400 mil. Você pode botar 2 jogadores ganhando 600 mil. Então, cara, facilita muito a sua folha, né? A sua organização financeira. Então, essa é a questão do Arthur. O quarto assunto, no caso, o terceiro assunto é o Gleiker, né? Gleiker Mendoza. O clube venezuelano que emprestou o Gleiker lá para o time da Ucrânia, o time da segunda divisão, é um time de pequeno porte lá da Ucrânia, vendeu os direitos econômicos para esse time ucraniano por 500 mil euros. O time ucraniano exerceu o direito de compra, de opção de compra, e agora é o detentor dos direitos econômicos federativos do jogador. E me parece, segundo as informações, né, de que esse time pretende lucrar com o jogador e lógico que vai repassar ao Botafogo. Me parece que vai repassar ao Botafogo. Surgiu aí a notícia que até o Shakhtar Donetsk estava interessado, mas aí a gente não sabe, notícias de lá são notícias de lá, vamos ficar com as notícias de cá, né? Porque notícias de cá também são notícias de cá. Então parece que vai vender para o Botafogo. Talvez ali por 1 milhão, 1,5 milhão de euros, 2 milhões de euros. O Botafogo vai avaliar essas condições, né? Já deve ter avaliado, né? Para pagar um preço majorado ali pelo jogador. E para que futuro o Botafogo também possa lucrar, porque o Botafogo é uma SAF. Então quer trazer valores esportivos, mas quer trazer valores econômicos também, que é o principal. Comprou por 2, tu vender por 8, cara, você já está num grande caminho, né? Com uma grande lucratividade. E isso, cara, pode acontecer do dia para a noite. Eu lembro que eu falava do Jair, e eu lembrava assim, o Jair em 6 meses, cara, ele deu um lucro ao Botafogo, e ele multiplicou o próprio salário dele por 10, praticamente. Se ganhava 200 mil no Botafogo, deve estar ganhando 2 milhões lá. Na Europa, lá no Nottingham Forest. Então, cara, o jogador também vê isso, né? Essas possibilidades. Tudo depende do jogador, cara. Da performance do jogador. O Jair foi assim, o Igor Jesus foi assim, o próprio Gregory foi assim. Chegou num preço, valorizou, foi embora para outro ganhar muito mais. Então, essa questão aí do Gleiker Mendoza. O outro assunto é também na questão do David Ancelotti.
o David Ancelotti. Aí, segundo o Iverson Santos, ali eu vi o programa dele ontem, e aí ele comentou sobre um conflito. Vamos colocar assim como conflito, essa palavra soa melhor. Um conflito por parte do John Textor com o David Ancelotti. Por quê? E eu já falei isso, hein? Lá na frente eu falava isso. Por quê? No contrato do David Ancelotti, e ele também falou sobre isso numa entrevista coletiva, tem uma cláusula que permite ao David Ancelotti acompanhar o seu pai, Carlo Ancelotti, na seleção na época da Copa do Mundo. Então, lá no meio do ano, inicia-se o período da Copa do Mundo, 45 dias, se não me engano, ele para de trabalhar no Botafogo e vai trabalhar com o pai dele. E aí eu falava, cara, eu acho isso, eu não concordo muito bem com isso, não. Então, se é um motivo para o Botafogo trocar de treinador, é o treinador também não entender a importância dele no trabalho do clube. No trabalho do clube. Correto? Então, o que eu faria? Cara, eu chamaria o David Ancelotti e proporia para ele uma saída honrosa. Cara, nós não vamos te demitir, já que você insiste em acompanhar o seu pai, e você não está errado por conta do seu contrato, você não está errado, nós estamos te propondo uma saída honrosa, cara. A gente faz um distrato. Você vai acompanhar o seu pai, porque de repente para você é prioridade, e você deixa o Botafogo livre para contratar outro treinador antes da temporada começar. E aí você faz essa conversa, cara. Entendeu? Eu acho muito errado o técnico sair, cara, todos os times, o Tite parece que vai acertar com o Cruzeiro, vai trabalhar na período de Copa, o Davi Luiz o Felipe Luiz vai trabalhar no período de Copa, lógico, vai ter aquele período que vai ter umas fériasinhas lá, 15, 20 dias, são 45 dias, 25 dias vai fazer lá a intertemporada, que eles chamam, né? A intertemporada. Então, cara, não é possível que o Botafogo seja o único time que não vai ter uma intertemporada, porque o seu treinador está servindo a seleção brasileira com o pai, como auxiliar do pai, do técnico da seleção brasileira. Cara, isso aí não tem como, cara. Não tem como você aceitar um negócio desse. Então, cara, tudo é conversa. E as conversas, cara, o que eu falo é agilidade. No próximo assunto eu vou falar sobre agilidade. Agilidade para contratar, agilidade para negociar, para você não chega lá no dia, porque é o treinador. Aí vem Renato Paiva. Aí você vai ter que contratar Thiago Carpini, Antônio Oliveira. Aí, cara, Lúcio Flávio, que já foi demitido de novo. Aí é isso que você vai querer pro Botafogo? Eu acho que não. Então o Botafogo tem que ter agilidade para conversar, para convencer, poder de convencimento, e o técnico tem que ter coerência para entender isso. O cara, ele é um estudioso, ele não é um cara que nunca estudou na vida, ele tem formação, ele tem informação e ele tem capacidade de entender uma negociação dessa importância, correto? Então eu faria isso se eu fosse o Botafogo. Bom, aí agora vem o outro assunto, que eu acho que é o último. Então, o que acontece? É a questão de negociações. Aí ontem eu estou vendo em todas as lives. Cara, por isso que eu falo, vai lá, se inscreve no canal, cara, mesmo que você não goste, me xinga, faz lá seu comentário, diz que eu não entendo porcaria nenhuma, mas eu tenho ideias diferentes, cara. Ah, pô, não podemos vender Tuco Correia. Cara, pode vender todo mundo. Pode vender qualquer jogador. Lógico que tu não vai vender 11 jogadores, né? Não é isso. Né? É o que eu falei ali na live do Anderson Mota outro dia. Falei ontem, aliás, para ele. Pô, cara, tem coisa que parece que ele falou também. Pô, tem coisa que você tem que desenhar para o cara poder entender. Não, tem que entender o que está se falando. Então, o que eu falo? Pode vender todo mundo. Cara, não tem essa de não vender Barreira, não vender Montoro. Cara, chega uma proposta ali de 30 milhões de euros pelo Montoro. Tu não vai vender? 30 milhões de euros pelo Barreira, tu não vai vender? Cara, tu vai vender um por 30 milhões, vai chegar ali na Argentina e vai comprar outro por 10 milhões. Vai chegar ali e vai comprar o Medina. Tu vai chegar ali e vai comprar o Marreca Rizzo.
Você vai comprar o Santino Andino, da seleção argentina, jogadores da seleção argentina, jogadores que têm 20 anos igual o Montoro, 19 anos igual o Montoro, 19 anos igual o Barreira. Pode vender, cara. Você pode vender. O que você tem que fazer é vender e comprar outro rapidamente. Para que você tem scout? O scout deve ter lá, dentro desse nível, e você vai entender que não se pode contratar todo mundo nesse nível, porque senão você só vai ter jogador de 15 anos no seu time. Se você contratou 2, você não vai contratar mais 2 agora. Você vai esperar, no próximo ano você vai surgir outros, como eu falo para você. Jogador, cara, nasce aos quilos, nasce aos montes, todo ano nasce um jogador novo, uma joia rara, né? Uma joia, tem esse lateral que o Botafogo quer, que é o lateral uruguaio, esqueci o nome dele, também tem 20 anos, foi da sub-20 do Uruguai. Então, cara, tem muito jogador, nasce jogador até não querer mais, cara. Deve ter jogador lá na seleção chilena, deve ter jogador na seleção paraguaia, deve ter jogador, cara, em todas as seleções da América do Sul. Seleção peruana, seleção colombiana, seleção equatoriana. Entendeu? Jogadores novos, da mesma idade do Barreira, do Montoro. É lógico que esses dois já estão adaptados ao futebol brasileiro, já estão adaptados ao Botafogo. Mas pode vender, cara, porque você vai vender por muito e rapidamente você vai chegar. Antes de vender, você já tem que estar negociando. Não, eu vendo para você, mas deixa eu ver um jogador aqui que eu estou interessado e eu vou ver quanto tá valendo aí. Eu vou ver como é que eu vou negociar com você. E vai fazendo. Por que eu estou falando isso, cara? Porque olha só a questão do Botafogo. O Botafogo agora quer alguns jogadores do São Paulo. E o São Paulo, por sua vez, quer os jogadores do Botafogo. Uma das possibilidades seria o famoso troca-troca. Aí vem lá ele, tava falando com a minha mulher, eu falei, cara, agora tem essa moda aí de lá ele. Aí a minha mulher foi pesquisar lá, o que é lá ele? Aí é uma gíria baiana, né, que está dizendo o seguinte, comigo não, troca-troca, não, comigo não, tem esse negócio não, hein? Entendeu? Então lá ele é isso aí, é uma gíria baiana que quer dizer mais ou menos isso. Meu irmão, tô fora, me tira dessa aí. Então, é o troca-troca. E qual jogador que os caras querem? Os caras querem Vitinho, os caras querem Marlon Freitas, o cara quer Savarino. Cara, só o Savarino, tá bom. Você quer o Savarino? Tá bom, me manda os 3 pra cá e eu te mando o Savarino. Aí vale. O Savarino por 3, vale. Ou não? Não vale o Savarino pelo Ferrarese, pelo Pablo Maia e por mais um lá, o tal de Rodriguinho, mais um qualquer lá? Eu acho que vale. Entendeu? Tu quer uma Marlon Freitas? Tá bom, manda lá, manda 2, manda 3. Manda o Caleri. Bota mais 2 e manda o Caleri junto. Pronto. Eu acho que vale. Então, cara, e eles querem colocar ali o Tuco Corrêa. Parece que o Botafogo, a intenção seria colocar o Tuco Corrêa. Mas o Tuco Corrêa, cara, ele ganha muito. Ele ganha muito no Botafogo. Parece que ele ganha 1.800.000. Acho que ele é o jogador. Eu acho que ele só ganha menos do que o Alex Telles, se não me engano. Acho que o maior salário do Botafogo é o Alex Telles. E depois vem o Tuco Corrêa. Então, cara, o Botafogo precisa de aliviar a folha salarial. Eu gosto do Tuco Corrêa, eu achava que ele deveria ter um período de adaptação, sim. Ele começou a mostrar trabalho no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, se não me engano, fazendo 2 gols. Cara, não é um jogador ruim, não é um jogador mau, entendeu? Mas é aquele negócio, cara, mediante a folha salarial, você não pode ficar com um jogador que vai ser o seu terceiro reserva. Então, Tuco Corrêa. E aí tem moedas de troca, os mais valiosos, né? Quem são os mais valiosos hoje, os mais solicitados hoje no Botafogo? Seria o Vitinho, seria o Danilo e seria o David Ricardo. E eu fui na live lá do Fabiano Bandeira, como eu falei no início do vídeo, Fabiano Bandeira, o Elton Arruda, Medeiros e o Graxê. Fui na live do Anderson Mota e falei, cara, esses 3 jogadores, se você chegar ao nível ali de 75 mil euros, cara, o Vitinho deve estar valendo ali 25, 30 mil euros. O Danilo vale 30 mil euros.
E o David Ricardo você bota lá por 15. Vende 2 por 30, Danilo e Vitinho por 30, e bota lá o David Ricardo por 15. Não pode ser menos que isso. E aí você tem 75 milhões de euros. Você não vai contratar 3 jogadores por 75 milhões de euros? Com 75 milhões de euros? Então eu acho que, cara, não tem esse negócio de não pode negociar. Pode negociar qualquer um, cara. Não existe mais aquele negócio que vou beijar a camisa. Na primeira oportunidade o cara vai falar, vai fazer um acordo com você e vai embora. Entendeu? Então, dentro desses assuntos aí, eu tô dando a minha opinião. Não tem jogador inegociável. Qualquer jogador é negociável. Correto? Só que você não vai negociar 11 jogadores, né? Aí você vai ter dificuldade, que vai ter que fazer a remontada, e até você entrosar tudo isso e a concepção tática, técnica do negócio, fica complicado. Então o Botafogo tem que resolver esses problemas e começar a produzir aí as suas contratações, finalizar as suas contratações. Mas é isso aí, ainda temos para esperar até o Natal aí. Vamos ver se o nosso Natal vai ser feliz. Um grande abraço, saudações alvinegras.